Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Em meus espaços, há muito tempo, vocês sabem, eu falo sobre a péssima qualidade do ensino brasileiro, em especial pelo modelo pedagógico de forte influência ideológica que o país adotou, o desastroso modelo de Paulo Freire, o ensino universitário não muito diferente, a menos que os alunos sejam autodidatas, né, encontre a libertação intelectual por si, o ensino formal brasileiro tem sido, em grande medida, uma fábrica de militância esquerdistas. Os espaços da cultura, igualmente. Mas a sociedade reage por si e reage com velocidade, especialmente na era digital. Essa lacuna abriu oportunidade para quem tem interesse de contar a história, de ensinar, de fazer cultura, de fazer arte, com outra perspectiva, especialmente com base na perspectiva da verdade. E desde 2016, uma empresa idealizada aqui em Porto Alegre, a Brasil Paralelo, por meio de suas produções audiovisuais, narra a história do Brasil, da política brasileira e de outros assuntos, com esse compromisso, o compromisso da verdade. Produz conteúdo audiovisual com linguagem estética moderna, o que abriu um furo no casco, digamos assim, na formação da opinião pública brasileira, no caldo cultural do país, feito até então apenas sob um único ponto de vista. A startup cinematográfica foi arquitetada em meio a manifestos anti-governos, os protestos contra o PT, vem se destacando cada dia mais. Apenas no ano passado entregou mais de 25 produções, ela não tem uma militância anti ou partidária, mas surgiu daquele caldo cultural, daquele período histórico, entregou mais de 25 produções, todas para acesso gratuito, alcançou mais de 10 milhões de pessoas, hoje se tornou uma rede de circulação de ideias, de produção de conhecimento absolutamente inovadora, que forma opinião no país. Para vocês terem uma ideia, tem um documentário rodando aí falando sobre música, com um outro olhar sobre música, chamado A Primeira Arte, vale a pena. Recentemente sobre a Argentina, um especial de Natal com abordagem também absolutamente original, enfim. O Outro Olhar de hoje busca justamente analisar o outro olhar do Brasil Paralelo, esse case, entender essa quebra de hegemonia que essa gurizada está promovendo. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos eu converso com um dos sócios da Brasil Paralelo, Henrique Viana, ele que tem 30 anos, juntamente com o Lucas Ferrugem e o Felipe Valerim, toca Brasil Paralelo. O Henrique, nascido em Porto Alegre, estudou engenharia elétrica, administração de empresas e agora está nessa jornada aí. Então, Henrique, primeiro, obrigado por estar aqui conosco, por aceitar o convite. Tudo bem contigo? Oi, Kleber. Tudo bem? Um prazer imenso estar aqui. Eu que agradeço o convite. Você é uma pessoa muito querida. A gente se conheceu já há um tempo e tivemos algumas oportunidades. É um prazer estar aqui. É muito agradável essa. Tenho certeza que vai ser agradável essa conversa. A recepção já foi muito, muito agradável. Legal. O Henrique, antes de entrar um pouquinho no Brasil Paralelo, eu queria entender um pouquinho a tua jornada intelectual, né? Da onde veio a tua libertação intelectual, primeiro tua formação liberal, hoje de vez em quando te encontro ali na missa do domingo, na Igreja das Dores com o Padre Lucas. Queria entender então essa tua jornada intelectual para ter te tornado hoje dono e, por consequência, um influenciador da própria opinião pública brasileira. Legal, Kleber. Assim, eu acho que tem muitos caminhos possíveis, né? Eu vejo vários possíveis caminhos, mas existe um ponto de encontro aí no Brasil que é a discussão política, né? A discussão política, acho que ela aglomerou, ela foi um centro de gravidade aí para que as pessoas passassem a ter uma jornada intelectual. Mas o ponto de partida vem de várias formas, às vezes é religioso, às vezes é filosófico,
às vezes é puramente intelectual, ou seja, uma pessoa que está estudando direito, relações internacionais e tal. No meu caso, tem mais a ver com empreendedorismo. Eu, eu, ali por volta dos 16, 17 anos, no colégio, eu participei do programa da Junior Achievement, né? Tu deves conhecer do Rio Grande do Sul. Tem no Brasil inteiro, tem no mundo inteiro, no Brasil inteiro e no Rio Grande do Sul, muito ativa. Eu participei de um programa que basicamente era um programa que era uma proposta da turma fazer uma empresa em 6 meses. Tinha que fazer uma empresa, a gente era com dinheiro mesmo, tinha que comprar ações da empresa, mas era tipo, cada um comprava por R$ 10 uma ação. Aí com aquele dinheiro lá, a gente comprava matéria-prima, criava um produto, enfim, eles tinham uma mentoria, uma vez por semana eles nos davam mentoria de como fazer. E na época eu fui presidente da minha empresa, fiquei lá cheio de não me toques, né, cheio de ego, me achando cara e tal. Aí peguei aquela energia, aquela coisa. Depois a gente vai aprendendo que não é bem assim, né? Mas com aquela energia ali, com aquela motivação, eu Ímpeto falei assim, ali. ó, oi? Com aquele ímpeto ali, né? Foi um. Uma coisa assim, uma motivação. Acho que a Junior Team é o grande papel. A Junior Team lá, ela dá no sentido positivo, uma boa inflada no ego. Ela pega o jovem e fala assim, olha, você pode ser o tal, né? Através do empreendedorismo. Quer dizer, motiva a gente a sonhar. E aquilo bem que para mim foi o antídoto para os próximos anos, porque ali em diante eu ia ter contato com muita ideologia. Né? Eu estava terminando ali, era o ensino médio ali, e estava prestes a ir para a faculdade e tal, e de fato, a partir dali eu tomei contato com muita, ali no colégio já tomava contato, né? Com algumas coisas, algumas ideias entravam, outras não. Eu lembro até de conhecer a Fernanda Melchiona, né, que é do pessoal, porque ela foi fazer campanha lá no colégio, e isso já tinha passado pela minha empresa. Então sempre fui cara de comunicativo, sempre fui assim, um cara de vários amigos, eu sempre fui uma pessoa mais de fazer relacionamento e tal. E daí tinha uma menininha que também era lá, uma colega minha que também era super ativa e tal, ela era super de esquerda. Eu não era de direita, eu só era empreendedor e sempre discutia com ela nas aulas de sociologia sobre essa coisa do empresário e tal. Eu tentava defender, assim, sem muita fundamentação. E aí ela me apresentou a Fernanda, falou, Fernanda, você tem que convencer o Henrique a votar em você e tal. E eu acho que eu só não votei nela porque tinha um amigo meu concorrendo também, um conhecido, mas eu fiquei amigo dela, não entendi o que representava o pessoal. Mas eu não era muito simpático, não gostei. E eu lembro que a gente ainda pegou um ônibus e foi junto até o centro de Porto Alegre conversando, porque acho que eu ia para algum lugar, ela ia para outro. E eu lembro dessa história. Depois na UERGS também, eu participei do centro acadêmico ativamente, e tinha um amigão meu lá, a gente fazia junto, a gente era do mesmo grupo político, vamos dizer assim, da UERGS. Ele era do PSOL e eu era desse meu estilo empreendedor. Eu não tinha bem uma ideia política, um partido, mas eu sempre era um cara assim, olha, estamos aqui, beleza, vamos fazer alguma coisa pela UERGS, mas não me vem com essas ideias de socialismo aí, né? Então eu tinha meio que meu antídoto foi, por incrível que pareça, a Generativa não tem nada de política, não entra nesse assunto. Foi teu gatilho ali. Eu falei, porra, o empreendedor é quem sustenta o negócio, né? A atividade econômica vem do empreendedorismo. Ou seja, o recurso financeiro, etc., a estrutura vem do empreendedor, né? Mas, então tinha sentido, então nunca caí para a esquerda. Foi a minha sorte, né? Foi a minha sorte. Porque eu tenho esse lado político, vamos dizer assim. Então era uma tendência, acabar virando um ativista, sei eu, né? Mas enfim, não foi o caso. Aí eu tive minhas atividades empreendedoras, tinha uma empresa antes, na Brasil Paralelo, tentei, é uma empresa na área da música, eu fui empresário de umas bandas, gravava o CD das bandas, lançava, aprendi um pouco como é que funcionava assim esse sistema de você divulgar um artista através de rádio, televisão. Nada, assim, a internet já existia, mas longe de ser uma plataforma em que as pessoas, era uma coisa alternativa assim para você, era mais a rede social, assim, você não tinha projeções, nem as empresas investiam muito em publicidade lá ainda. Era no princípio ali por torno de 2008, 9, 10. Então realmente, como há pouco tempo atrás a internet não era uma coisa tão relevante no cinema, de comunicação, de cultura e tal. Então, mas aí a empresa não deu muito certo. E eu estava justamente num momento ali um pouco de crise, eu quebrei, eu tive que
fechar a empresa com várias dívidas e comecei a pagar as dívidas, peguei empréstimo no banco para pagar todas essas dívidas, concentrei tudo no banco só. Eu e o Valerinho era meu sócio nessa empresa, então a gente tinha essa amizade desde essa época, o Valerinho é músico, então a gente tinha essa ligação com a música, então por isso até está sendo bem emocionante para a gente agora esse trabalho da primeira arte, né, do lançamento que a gente fez agora. E aí eu passei por um processo em que uma crise, vamos dizer, eu tava gordo, assim, sabe, claro, eu tava meio, não tava bem de saúde, assim, quando a gente Crise quebra uma empresa, existencial. exatamente, quando a gente quebra uma empresa, é uma consequência de várias outras coisas, né, que já não Né? estão bem, E não tem um tão livro, boas. não me lembro o nome, o Henrique, mas que fala assim que o ingresso na vida adulta, no fundo, né? Porque a rigor hoje está meio nessa idade aí, 20 e poucos, né? É um segundo nascimento, né? A gente é jogado no mundo assim e te vira gaúcho, né? Então é um choque. Totalmente. E estava sendo ali para mim. Então acontece duas coisas nesse momento. Você perguntou de jornada intelectual, então tô dando foco para essa questão. Acontece duas coisas nesse momento. A primeira delas, mais essencial, vamos dizer assim, é essa coisa de cuidado com a saúde. Eu percebi assim que rotina, tudo mais, tava tudo muito ruim, assim, não tinha uma disciplina, né? Não tinha uma maturidade sabe, disciplinar, assim. É, e daí eu começo a cuidar muito da saúde. Começo a cuidar muito da saúde, eu cortei 100% a bebida, gostava de uma festinha com os amigos, estava sempre numa festinha de final de semana, às vezes dia de semana, então não era uma coisa tão saudável. Cortei 100%, hoje em dia já voltei, já tomo meu vinhozinho aqui e tal, mas fiquei um tempo. E aí, por esse lado mais filosofia de vida, eu por um tempo tive uma linha assim mais gnóstica, sabe, Kleber? Tipo assim, tem uma coisa superior, a minha vida tem que ter um sentido superior, mas eu vou encontrar esse sentido superior através dos meus estudos, através das minhas descobertas, através de cuidar da minha saúde. Pratiquei yoga por todo esse tempo. Eu pratico até hoje. Yoga é uma coisa maravilhosa, mas eu não conhecia a religião, né? Eu tinha sido batizado lá atrás, né, recém-nascido e tal, por insistência da minha avó, mas meus pais não tinham não deram essa formação, optaram por não dar. Hoje em dia, inclusive, eles vão na missa comigo e tal, tá bem bacana o momento da família, todo mundo assim descobrindo, né, e tal. Mas eu não tinha esse acesso e buscava através de outras coisas, né? Através e foi assim, fantástico, cuidar da saúde, cuidar dos primeiros níveis, assim, vamos dizer, da existência, já causa uma transformação imensa. De uma certa forma, você já tá lapidando o espírito ali, né? Você já está, de uma certa forma, buscando no corpo um alimento para a alma, na disciplina, no cuidado com a alimentação, no cuidado até mesmo com os pensamentos e tal. Com o yoga você pratica muito meditação, isso é fundamental, né? Ainda mais hoje em dia, assim, no celular o tempo inteiro e tal, a gente estraga muito a nossa mentalidade, né? Junto com isso, então eu falei que eram duas coisas. Uma coisa foi esse início, vamos dizer, gnóstico, estou chamando assim, né? Não que eu tivesse essa palavra em mente. Hoje eu olho para trás e digo, porra, eu era gnóstico, mas não era uma decisão, era só um ímpeto de cuidar de ter uma filosofia de vida mais positiva. A outra coisa foi que eu comecei a participar de um grupo de estudos na faculdade. Eu troquei de faculdade, fui para administração e lá na administração já é uma outra fase, então meu foco já era mais mesmo negócios e tal. Conheci uma galera muito boa lá e aí conheci o Marcel, né, nosso amigo, o Van Hatten, Marcelo Van Hatten. porque nesse grupo de estudos tinha uma menina que na época ele tinha acho que namorava na época, não sei, mas ele tava lá, ele tinha voltado da Holanda e tal, e ela convidou ele. Então, a gente tava ali, tipo, eu tava assim, naquela época, já assisti alguma coisa de Olavo de Carvalho, timidamente, assim, já olhava uns vídeos dele, com a eloquência dele, a forma de analisar as coisas sempre era interessante, algumas coisas, mas ainda não tinha entrado no coffee, nada. E, e já, se eu não me engano, eu tinha tido uma aula com Hélio Beltrão na faculdade, ele foi lá dar uma palestra, e o coordenador do curso, na época, organizou uma aula magna. Então, tinha um overdose de Instituto Mises Brasil em um dia lá na SPM. Puta, aquilo foi assim, né? Open mind, o negócio foi uma red pill sobre estruturas de controle, liberalismo. Foi um primeiro passo no liberalismo e, ao mesmo tempo, Olavo. Então, essas duas principais influências. E tudo catalisou nesse grupo de estudos, que o Marcel participava, né? Ele vinha de dois irmãos, participava, era todo sábado, se eu não me engano. E a gente
começou a formar um grupo de amigos ali e tal, né? Então eu comecei a entrar a partir daí. E aí o Marcel falou que ia concorrer. Pessoal, eu vou concorrer com essas 10 que a gente estuda aqui. Aí todo mundo ficou meio assim, puxa, isso é uma coisa meio impossível, né? Que isso prospere e tal. No entanto, a gente começava a ver aos pouquinhos aquilo crescer, as pessoas falar daquilo, as pessoas de uma certa forma aglutinar em torno dessas ideias. E o Marcel também estava se mostrando ali já um bom político, né? Um aglutinador, um bom articulador, expressava muito bem, tinha conhecimento e tal. Então, todo mundo olhou e falou assim, poxa, vamos ajudar esse cara, né? Então a gente formou um grupo ali de voluntários ajudando o Marcel. Ele também já tinha um traquejo político lá dos tempos dele de dois irmãos, ele já tinha sido vereador. Então ele era um cara assim que ele montou ele articulou bem o início assim, né, de tudo, né? E a gente era essa turma de Porto Alegre que começou a ser voluntário e ajudar. E eu como na época, como é que eu pagava minhas dívidas, né? Eu arranjei um bom trabalho na Travel Plan, que era a franquia da SB Tour na época aqui no Rio Grande do Sul. É a maior franquia da SB Tour, uma empresa muito próspera, né, do Diogo, que é um grande amigo meu até hoje, um irmão. Ele me acolheu lá, me deu uma puta oportunidade, assumiu uma coisa até que era muito maior do que eu sabia fazer. Eu entrei gerente de marketing lá com 23 anos, tive um monte de experiências assim, né, de gestão de pessoas e tal. Ali foi muito importante até para mim, no muro várias vezes e tal, mas ele me apoiou, eu cresci muito ali. Ali eu tava ganhando um dinheirinho já legal, conseguia pagar minhas contas, estudar na SPM e estudar política, né? E aí o Marcel começou, falou, cara, pô, tu me ajuda bem aqui nessas coisas, tu é bom de comunicação e tal, cara, tu tem que ser meu coordenador da minha campanha, né? Tu tem que ser coordenador da campanha. E eu ficava meio resistindo, querendo ajudar, assim, sem me envolver diretamente. Fiquei um tempo ainda, assim, convencendo o Marcelo que dava para, como voluntário, ajudar e tal, até que todos juntos chegamos à conclusão, cara, não tem o que fazer, ou eu entro para ajudar, tá faltando essa... Eu acho que foi ali que nos conhecemos também, né, Henrique? Se bobear, foi por ali também, né? Eu acho que foi, cara, tinha o Matheus Colombo, né, que ajudava. Isso, Pugina. Fizeram Eu fazia parte ali de um grupo de consultores que vocês montaram, Paulo Moura, Pugina e tal. fugir. E aí acabei pela Critério já, minha empresa já estava aberta, fazendo a primeira organização de conteúdo da primeira eleição ainda do Marcel. Aqui até ele cita no livro dele, para minha alegria, aquela Somos Nós com uma Voz, algo do gênero, assim que a Foi gente... vocês que eu lembro disso, vocês trouxeram o Foi a slogan, gente, exatamente. É ali que a gente se conheceu, de fato, ali que a gente Tá, ô conheceu. Henrique, deixa eu te perguntar, porque nós já fomos 18 minutos, esse claro, evidentemente que ia render bastante É, isso contigo. Me bota o Brasil Paralelo, o início dessa jornada agora da tua empresa, para os ótimo. nossos ouvintes, que já devem conhecer, né? Mas para conhecer um pouco mais dessa criação e do estágio atual da empresa hoje, desse grau de qualidade, de acerto de mão também, como produto de comunicação que vocês conseguiram. Sim, legal. Bom, beleza. Então já ficou claro aí pelo pouco da história que eu contei que assim, Brasil Paralelo não é um projeto dos poderosos, não é um projeto, como já fomos acusados, inclusive, da KGB. Não, Sempre tem isso. os caras fizeram um dossiê, assim. Não é, realmente uma coisa que vem de baixo do zero, assim. A gente, nesse processo, o Marcel virou deputado e tal, e eu fiquei ali, eu fiquei um tempo ali, ajudei ele e tal, mas não era minha ideia desde o início ficar no governo, assim. Eu sempre tive, até por essa linha empreendedora, eu sempre tive um asco de governo, e eu combinei isso com o Marcel, foi super na boa. Falei, cara, vou ficar meio de fora aqui, vou pensar alguma coisa, como é que eu posso fazer? Eu me apaixonei por aquilo, pela política, pelo que estava acontecendo no Brasil, queria fazer algo, só que eu não sabia bem o que era ainda. E a gente começa a fazer, a gente, quando eu digo assim, eu e mais uma turma que eu conheci nesse processo, voluntários, pessoal que ia pra rua, nas manifestações, pessoal que se, eu me lembro, o Cavozato na época era um dos voluntários desse grupo, super engajado, né, uma turma ali, assim, né? Aí tinha o Mena, que era também super engajado, um programador, que também tinha recém fechado uma empresa, estava num processo também que foi meu primeiro sócio na Brasil Paralelo, hoje ele não está mais. A gente tinha um grupinho ali, reunia e tal, ficava discutindo, assistindo mais o Olavo, a gente começou a aprofundar daí o estudo, né? E principalmente essa parte de guerra política que o Olavo analisa muito bem. E eu noto, Henrique, quando a gente fala do Olavo, eu noto que a política, até por alguns clientes e alguns assessorados, algumas pessoas que me consultam, não entendeu, por exemplo, o papel dele, né? Não do lado estereótipo, que é o que a maioria conhece,
mas na formação desse caldo cultural de pessoas como tu, como eu, como o Marcel, que ficaram nesses anos, claro que tu é de uma outra geração, né, mais nova, mas enfim, mas que ficaram formando aí todo esse caldo cultural esse tempo todo, né? Mas Exatamente. enfim, aí tu estava contando do... Não, exato, mas o Olavo, ele é um excelente professor, né? Isso que as pessoas têm que entender, independente de você gostar ou não dele, sei lá, eu, tal, você tem que entender que ele é um professor espetacular. Então, ele fomenta, de uma certa forma, uma curiosidade, né? Uma articulação nos seus alunos que é muito interessante. E a gente, naquela época, a gente deu uma hackeada, assim, na guerra política do Brasil, que ninguém fazia, mas da guerra política como um todo. Então, você tem a política lá, dia a dia, Brasília, você tem as estruturas de poder, você tem a cultura, aí você tem os propagadores dessa cultura, os fomentadores dessa cultura. A gente montou uma apresentação e começou a apresentar para aquela turma que estava ali. Tinha voluntários, médicos, jovens, estudantes, as tias do Zap, tinham empresários, caras mais articulados, empreendedores e tal. Tinha muita gente capaz ali, muita gente interessante. A gente começou a fazer essas apresentações. Era um resumo de guerra política, Olavo de Carvalho, enfim. E a mensagem era, porque é época de manifestações do impeachment, né? Pelo impeachment. A mensagem era, cara, o impeachment não é a solução e o vilão não é a Dilma. Né? Quer dizer, tudo é muito mais que isso. Né? O impeachment é uma parte da solução e a Dilma é uma das pessoas que a gente né, que fazem parte daquilo que a gente entende como problema. O negócio era maior, né? Até a gente dava o nome para essa apresentação de Floresta, que inspirou depois o nome do Instituto Floresta, né? Que surgiu mais ou menos desse ímpeto de querer ajudar a sociedade e tal, desse pessoal que assistiam essas palestras que a gente dava. E sempre ficava aquela coisa, vamos fazer mais, vocês têm que levar essa mensagem para o Brasil inteiro e tal. E aí surge a ideia de fazer a provocação primeira de ser uma empresa, né? Foi do Leandro Ruschel, né? Que é gaúcho, hoje ele mora em Miami. Na época ele já morava. A gente fez a apresentação para ele, em particular, por Skype. E ele gostou muito e tal, elogiou bastante. E como eu tinha uma proximidade maior com ele, porque eu sou muito amigo do irmão dele, eu chamei depois ele em particular, acho que não sei se pelo WhatsApp, não sei o que era na época que se usava mais, acho que já era o WhatsApp. E chamei ele e falei assim, puxa, Leandro, você gostou do negócio aí, eu quero continuar fazendo, mas eu tô no momento assim, não sei, eu não quero ficar fazendo assim como voluntário isso, fazer uma ONG também, não acredito muito nisso e tal. E ao mesmo tempo não dá, eu tô que não sei o que eu vou trabalhar agora, pagar minhas contas e tal. E aí ele falou, pô, cara, tu é empreendedor, tu já tem histórico como empreendedor, tu sabe fazer... Bota rodar isso aí. Cara, vocês estão gerando valor, as pessoas estão adorando, as pessoas querem mais. Né? Cara, tem um negócio na minha frente, tô vendo um negócio aqui, te ajuda a montar, vamos lá e tal. E aí eu falei assim, putz, não tinha visto, né? Não tinha percebido que podia ser E que na verdade não é nem que podia ser uma empresa, que a melhor forma de fazer isso seria uma empresa. Ah, perfeito. Veja bem, o que a gente faz hoje é a mesma coisa que a gente fazia lá atrás. Mas a gente escolheu o melhor formato de organização para isso acontecer. Uma empresa, ela com fins lucrativos, ela motiva os seus donos e os seus funcionários a crescer mais, a ter mais produtividade, a ter mais impacto. Né? E isso faz com que você consiga investir mais, reinvestir e contratar... Melhorar o produto, melhorar a entrega, tudo isso. Exatamente. Né? Exatamente. Agora, Henrique, esse foi dentre vários aí que tu está citando, um dos grandes diferenciais, inclusive numa conversa que nós tivemos uma vez, tu citaste isso. Kleber, nós escolhemos uma linguagem pop, que era quase uma propriedade da esquerda, para fazer conteúdo audiovisual com beleza, com senso estético, com qualidade de som e imagem, afora todo o olhar intelectual diferenciado também, né? Foi meio abrir mata nisso, né, Henrique? Vocês realmente... Negócio de louco, Kleber. Assim, até hoje, né? Assim, a gente forma as pessoas para trabalhar no Brasil Paralelo. Agora a gente em São Paulo, já num tamanho de empresa maior, podendo pagar salários mais altos e tal, a gente começa a conseguir descobrir pessoas que são do mercado audiovisual, sêniors, pessoas de muita experiência, que estão lá silenciosas. A tal da maioria silenciosa. Aí você já tem ali também, né? Você já tem uma empresa mais sólida, pode pagar um salário mais alto, o cara topa. Antes, o cara nem não vinha, porque era muito risco. O cara tinha que servir ao gueto, né? Para sobreviver. Então, agora a gente está começando a ficar grande, né? São mais de 100 funcionários já hoje, né, Kleber, na Brasil Paralelo. Mais de 100?
mais de 100. Ah, que Uma bonito estrutura, isso. uma coisa, assim, uma estrutura muito bacana, sabe, são duas lajes ali na Paulista. Então o cara ele já se sente mais seguro de implodir, porque ele vai implodir. Ele vai sair do mercado, ele vai vir para o Brasil Paralelo, ele não trabalha mais nenhuma produtora, Vai se divorciar. vai se divorciar. Mas hoje as pessoas estão se sentindo seguras. Mas todos esses primeiros 5 anos, nós não tínhamos Imagino. acesso a esses profissionais. Então a gente teve que a gente aprender a operar câmera, editar vídeo. A gente pegou, tem muita gente na empresa, assim, na parte de roteiro e tal, que veio do direito, das relações internacionais. Roteirista mesmo, não tem nenhum com Mas formação. talvez nisso também seja uma das belezas, né, do Brasil Paralelo, né? Talvez a inovação tenha vindo muito daí, né? Esse mix de Não sabendo que ele conhecimentos. copiou, foi lá e fez, né? Né? É. Ô, Henrique, vendo a tua jornada intelectual e vendo as produções do Brasil Paralelo, eu noto também uma inflexão para assuntos de viés mais cristão ou de viés mais espiritual. Tem um Aham. pouco disso também, tem um pouco dessa caminhada. Vocês fazem isso sempre sem a pretensão de enfiar a goela Totalmente. abaixo, né? Tem toda uma Aham. delicadeza na construção da narrativa, mas tem um pouco isso, sim? Totalmente. A Brasil Paralela é fruto de um amadurecimento também nosso, né? É, a gente, bom, primeiro, é importante colocar, né, Cleber, você falou ali a questão da busca da verdade. As pessoas tentam nos dizer o seguinte, muitas vezes quem está de fora e critica, diz, vocês criticam a esquerda, mas vocês são de direita, vocês são do outro lado. E a gente luta muito para não ser de direita. Isso pode soar até engraçado isso, mas a gente luta porque no início o que a gente identificou era justamente o problema da esquerda naquele momento no Brasil, e é até hoje esse problema, né? Não é ser de esquerda, é a desonestidade intelectual. Você só trabalhar com narrativas, você se apegar muito a pequenas mentiras, a grandes mentiras. Então, não é como algumas décadas atrás, alguns intelectuais de esquerda que realmente investigavam honestamente os temas e procuravam Uhum. resolver aqueles dilemas que eles tinham, né? Mas procuravam honestamente. É diferente hoje, você fica assim, por exemplo, a esquerda, né, os jornalistas, todos os esquerdos, Bolsonaro genocida, genocida, ficam repetindo um jargão assim que às vezes não tem muito Uhum. sentido. Se for analisar assim, não faz sentido chamar o presidente hoje acusar ele das mortes e tal. Então, não é uma investigação assim tão honesta, é mais um niilismo político. E a gente então queria contrapor isso de forma concreta, não só ser do sinal oposto, né? Então, desde o início, claro que no início, em 2016, lá a gente estava mais limitado. Então, a gente conseguia abordar temas da política, né, concatenar questões econômicas, políticas, de inovação, etc. A primeira série é muito voltada para a política. A gente fala um pouco de ideologia, né? A gente começa a depois vai para a história do Brasil, começa a evoluir e a gente também pessoalmente, né, nesse processo de busca da verdade, acaba tendo as suas evoluções. A gente vai amadurecendo. Eu casei agora, né, noivei e tal. É, reencontrei a religião, reencontrei a Igreja Católica, então eu busquei os meus sacramentos todos que eu não tinha, comunhão, crisma, confissão, tudo. E as pessoas na empresa, você vê que tem esse processo Bonito, que bonito isso. muito rico. A Brasil Parada é muito livre lá dentro. Você tem católicos, protestantes, judeus, ateus. Não é uma empresa que impõe nada, não é nem no seu conteúdo, nenhum conteúdo da Brasil Parada, nem o documentário, ele vai ser impositivo, religioso ou ideológico, ele vai sempre dialogar, abrir a dialética, colocar fatos e tal, mesmo quando se trata, até na linguagem, quando se está falando, por exemplo, de Jesus, nunca você vai ver num texto da Brasil Paralelo, no roteiro, o narrador falando Nosso Senhor Jesus Cristo. Não, isso é uma linguagem, isso é um jeito que o católico... Confessional, né? Claro. exato, exato. Então você vai falar... Agora, Henrique, é um pouco isso, né? Quer dizer, nos encaminhando aqui para o final, a busca pela verdade, necessariamente, quem faz esse exercício de maneira honesta e entregue, como tu estás dizendo, necessariamente vai cair pelo confronto o desafio da busca do transcendente, né? Até o Olavo agora Com ele certeza. lançou aquele curso de ciência política, eu achei tão interessante, que ele lançou e tal, e apresentou o curso, uma das aulas que eu vi lá, nem é aula, uma apresentação do curso. Ele Apresentação, né? permitiu perguntas, e aí um cara perguntou assim, professora, esses mecanismos aqui de tentar antever a história, o senhor vai conseguir nos livrar, inclusive, aí de de todas as ameaças que estão à nossa volta, no sentido existencial, não sei o quê. Ele disse, olha, vou te ser sincero, não.
Eu vou te ensinar muita coisa, mas que vai te dar esse caminho é só a busca do transcendente, a religião, de algum modo, seja qual for a tua, né? Então, quer dizer, ele ensina um monte de política, mas ele mostra lá na última linha que no final tem esse encontro, que é um pouco a jornada da nossa existência, né, Henrique? Exatamente. E isso reflete um pouco também as escolhas editoriais nossas, que é você veja, a gente teve agora dezembro especial de Natal. A gente voltou um pouquinho e falou de Argentina, mas já voltou agora falou de música. Nós teremos aí para frente temas de temas mais políticos como ambientalismo, ONGs e tudo mais, trataremos disso, é mais político, mas também trataremos, por exemplo, um tema muito interessante que é essa dicotomia no Brasil entre transcendentalismo e materialismo. Então você dependendo do psicólogo que você escolher para lhe tratar, dependendo do coaching, você pode ir para uma linha ou para outra, mas as pessoas não sabem disso, as pessoas não têm a mínima ideia para onde que eles estão levando, e nem os Sim, próprios são apenas conduzidas. são apenas conduzidas. Então são filosofias de autoajuda, filosofias de autoajuda, todas que estão aí. O brasileiro está buscando muito autoajuda, muito, porque ele se percebe fraco. Só que não está claro para as pessoas, né, que esse tabuleiro funciona assim, você tem transcendentalismo, você tem materialismo nessa busca por evolução. E a gente quer dar uma clareada nisso. A gente não tem, de fato, não tem lado nessa história. A gente vai entrevistar ótimas pessoas dos dois lados, pessoas incríveis, profissionais sérios e tudo mais. Claro que, como sempre, Brasil Paralelo vai ter algumas denúncias de charlatanismo, etc e tal, normal. Então, assim, a gente vai procurar, a partir de agora, Kleber, mesclar os temas políticos com temas sociais, temas humanos, filosóficos. Porque não há como a gente evoluir politicamente sem evoluir, né, filosoficamente, humanamente. Né? A cultura brasileira precisa desse passo. Né? Henrique, Deus abençoe, então, nessa jornada aí. Sigam firmes. Deus e o mercado também, que precisa vender, né? Precisa circular ideias. Sucesso, então, né? Bênçãos e sucesso aí na caminhada de vocês. Obrigado por estar aqui conosco nesse sábado, tá? E sucesso aí. Deixa aí a tua mensagem final. Kleber, muito obrigado. Eu gosto muito de ti, acho que é uma pessoa muito querida, muito agradável. E te agradeço muito estar aqui. Acho que esse papo está muito bom. A gente poderia com certeza ficar mais um monte conversando, né? Inclusive, provoca, quando estiver em Porto Alegre de novo, a gente não só se encontra na missa, mas vamos marcar um chimarrão também. Joia. Vamos, e vamos repetir aqui também. Legal. Henrique Viana, do Brasil Paralelo. Minha admiração aí, desejo realmente de sucesso e bênção. E agradecer aí os nossos ouvintes. O programa é produzido pelo futuro jornalista João Vargas e sob a coordenação da Critério, resultado em opinião pública. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Obrigado, bom final de semana e até lá.